Silêncio no estúdio, olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Muito obrigado pela sintonia com o nosso time nesse final de feriadão, que tentaremos deixar mais informativo e animado. Nosso convidado de hoje, estou certo, vai provocar grandes memórias futebolísticas em muita gente. É isso, olá, boa noite mais uma vez. Nosso convidado de hoje é Valdir Pérez, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, que além de ter desenhado uma trajetória gloriosa vestindo a camisa do São Paulo, como a gente acabou de ver, mais tarde viveu também grandes momentos defendendo o gol do Corinthians, sendo campeão paulista. São Paulo e Corinthians, que amanhã estarão frente a frente no Morumbi em uma partida que decidirá o futuro do tricolor paulista na Libertadores e que tem sido das mais aguardadas e comentadas dos últimos tempos. Isso enquanto o Santos e Palmeiras se preparam para a primeira partida das finais do Campeonato Paulista. Traremos os detalhes para vocês, claro. Esta terça também teve o Bayern atropelando o Porto e o Barça reafirmando o seu futebol sobre o do PSG pela Copa dos Campeões da Europa. Aqui ao meu lado, o inigualável trio de comentaristas do Cartão Verde, formado pelo eminente Roberto Rivelino, que você vê aí, pelos jornalistas de largo conhecimento e larga paixão pelo futebol, Vitor Birner e Celso Zelt, que vocês verão aí, estão vendo, melhor dizendo, na sequência. Obrigado pela largura. Cadê o tchauzinho? Fiquei esperando o tchauzinho do Celso Zelt. Legal do tchauzinho é tradicional, né? É o inusitado. Você Muito boa noite a todos, Valdir. Prazer enorme. Eu vou te confessar uma coisa, eu não sei se é uma fixação de jornalista, mas eu conheço muito jornalista que gostava de jogar no gol. Eu era um deles. E tinham dois caras que quando eu conseguia fazer uma ponte, eu falava, era você, ou eu falava Valdir Pérez, ou eu falava Manga, que é o grande Manga que eu gostava muito de ver jogar. Michel Lohan, esse nosso saudoso amigo também. Dizem que foi um grande goleiro até. Deve ter jogado muito melhor no gol do que eu. Celso Zelt joga no gol. Celso Zelt já está explicado. Então, eu acho que Freud talvez explique. Celso Zelt, que posso fazer uma revelação bombástica aqui. Descobrimos tem o mesmo corte de cabelo desde os 2, 3 anos de idade, é isso? Que nem o Valdir. Nunca mudou. Não, meu cabelo era igual dele. Depois aqui foi caindo. Acontece o seguinte, na minha época lá, quando eu comecei a jogar, a parte da luva aqui, da bola para pegar, era igualzinho aquela raquetinha de Eu tênis. lembro, uma bichinha assim. Eu tomava gol, passava aquilo e foi caindo foi todo. ali que Boa explicação, boa explicação. O Valdir, para as novas gerações, é que agora a molecada acha que só existe o Rogério Ceni, né? O Valdir era o Rogério Ceni da época dele, inclusive porque até o Rogério Ceni, quem tinha mais partidas pelo São Paulo Futebol Clube, era o Valdir Pérez. Foram tantos anos como titular do São Paulo. Outro dia a gente estava numa reunião de amigos e a mulher de um amigo nosso, muito querido, e ela não entende de futebol, é São Paulina. Aí fizeram o teste, falaram, quem é o goleiro do São Paulo? E ela ainda hoje falou Valdir Pérez, de tão marcante que o Valdir foi. E sendo, eu tive a felicidade de estar com o Valdir em 2 Copas, né? Nós tivemos juntos 74 e 78. E o Valdir iria como titular em 82. Os dois disputaram 3, né? Disputei 3 Copas. Bom, vou botar vocês aqui no papo, a gente vai falar do nosso sorteio de hoje, vocês vão ver que tem uma camisa do Curitiba, não estranha a cor, é uma terceira camisa, e o exemplar do livro Barcelona, o melhor futebol do mundo e o superado futebol brasileiro, o livro escrito pelo Costa Machado, publicado pela minha editora, que não é minha, é só um nome próprio nesse cara. Não, só detalhe, deitei muito nele também. Pode se defender, viu? Eu não lembro, não. Eu também não lembro. Brincadeira, o Babó era terrível. Grande goleiro. Você sabe que uma das primeiras perguntas aqui do Carlos Souza, pergunte ao Valdir porque ele sorria após tomar gols. Que bom que todos levassem a vida na esportiva como ele, não com violência. Mas para chorar, tomou gol, vou ficar Já chorando. tá perdido, né? Já entrou mesmo, vai com Deus. Meu. Bom, a nossa enquete já está dando muito o que falar aqui entre os tuiteiros, estava dando uma olhada. É o seguinte, a gente quer saber o que você pensa a respeito da outrora respeitada prorrogação, que por interesses foi abolida do Campeonato Paulista e de tantos outros, mas historicamente era o que levava em muitos lugares e torneios e ainda leva uma decisão por pênaltis. Na sua opinião, a prorrogação deveria ser mantida sempre?
Sim ou não? Participem do programa com a gente. Eu vou citar aqui o Paulo Pacheco falando que não, é um desgaste desnecessário e pode premiar só uma melhor condição física. 90 minutos são suficientes para resolver. São? São, eu concordo também. Se não resolver 90, vai ficar mais 15, mais 30, aí fica a desculpa sempre, né? Porra, ele jogando hoje, eles já estão todo mundo preocupado, ter de poupar, ter de estar cansado. Iniciando uma temporada, já está com esse problema todo. Imagina você mais 30 minutos. O Cleiton César vai nessa também, não. Os jogos são cada vez mais físicos e a prorrogação fica chata quando os times querem ir para os pênaltis. Gozado é toda que o Rivelino falou, que o pessoal está cansado. Eu cheguei a jogar domingo, terça, quinta e domingo. Jogava 90 e tantas partidas também do Campeonato Paulista Brasileiro. E talvez o maior título da sua carreira tenha sido conquistado depois de uma prorrogação de matar cardíaco no Mineirão contra o Atlético, naqueles pênaltis. Foi um jogo difícil. Agora eu confesso para vocês que eu discordo de vocês dois. Esses caras que não jogaram bola são um problema, entendeu? Porque eu acho que, assim, esportivamente falando, acho que a prorrogação é capaz de ser muito mais justa do que o pênalti. Seria mais justo se fizesse 2 jogos. Da maneira como estava. Aí seria. Aí você entrou na minha canela agora. Agora, lembrando, por exemplo, lembrando 78, o Santos foi campeão. O primeiro jogo nós perdemos 2-1. São Paulo perdeu 2-1. Empatou. Aquele era melhor de 4 pontos, de 5 pontos. Empatou 1-1. Aí, na final, nós ganhamos 2-0 do Santos. Não é que Zé Sérgio, eu estava na arquibancada. O Zé jogou, o primo do Rivelino, Zé Sérgio, fez um golaço no Flávio. E aí tinha que ganhar a prorrogação, tinha que ganhar a prorrogação e o Santos foi campeão. Naquela época, lembrando que podia recuar a bola e o goleiro pegar com a mão, o Santos ficou tocando a bola atrás, recuava, dava um deslado. Não tentou atacar o São Paulo não teve força física, porque era prorrogação, como você citou, para tentar quebrar esse tipo de jogo do Santos. Se o São Paulo distribui um pouco melhor aqueles gols, um no tempo normal igual, o outro na prorrogação, é claro que isso não funciona assim, mas teria sido campeão paulista daquele ano. A prorrogação foi 0-0 e o Santos acabou sendo campeão. É que o São Paulo veio de uma classificação épica na semifinal, com o gol do Serginho aos 14 do segundo tempo da prorrogação contra o Palmeiras no Morumbi, exatamente. Agora, eu sou a favor de tudo que evite os pênaltis. Eu acho que os pênaltis, inclusive uma outra discussão muito em voga também, é o negócio do gol fora de casa. Eu acho muito legal o gol fora de casa, que é mais uma maneira da gente evitar os pênaltis. Né? A prorrogação é uma chance para não ter pênalti. Mas por isso que eu acho que, então, uma fase crítica do jeito que é, você tem a possibilidade de fazer 2 jogos. Aí você tem o problema é o calendário, né, Riva? Mas o calendário está aí. Agora na final vai fazer 2 jogos. Mas o Campeonato Paulista, ele é assim. Ele já não deixa os clubes jogarem contra os do grupo por causa de data. Tira uma data da semifinal por causa de data. Fica pé quebrado. Não, mas e o que fizeram na primeira fase? Não existiu o Campeonato Paulista. Começou agora o Campeonato Paulista. Não, Rivaldo, tudo bem, tem muita coisa pra gente falar, mas eu digo assim, se você tem que decidir uma vaga, a prorrogação, a existência dela não torna a coisa um pouquinho mais justa? Essa? Pode se tornar mais justa nesse aspecto, mas eu acho que eu sou a favor dos 90 minutos. Não é melhor ser campeão com gol na prorrogação do que nos pênaltis? Bom, aí ser campeão é sempre bom. Eu sou o contrário. Você é suspeito. Agora, eu não consigo entender exatamente por que uma coisa exclui a outra. Porque se você me perguntar, eu concordo com o Riva, 2 jogos para decidir um classificado, porque uma partida corrida... Se você for pensar, uma coisa não exclui a outra de jeito nenhum. Então, exatamente isso. Não resolvendo a prorrogação... Depois dos 2 jogos, eu acho que a prorrogação e depois os pênaltis. A única coisa que eu discordo do regulamento usado hoje, por exemplo, na Europa, é que o gol fora de casa tenha valor dobrado numa prorrogação. Porque aí 90 minutos de cada lado... Como aconteceu com o Chelsea e Paris Saint-Germain. Exatamente. Porque foram 90 minutos de cada lado, aí depois tem mais 30. Aí você zera... Aí passa a ser uma vantagem muito grande a prorrogação, porque o time jogou 120 minutos, ou em casa ou fora, dependendo de qual. Para não ficar tocando a bola para lá e para cá, diga o placar para a gente, 71% das pessoas acham que deveria ser mantida sempre eu adoro a prorrogação. E 29% acham que... Então aqui ficou 3-2, é isso? Votaríamos pela permanência da prorrogação. Bom, eu cito aqui a Lízia Carriel. Todos contra o Riva. Escreve o seguinte, Valdir. Sou de Garça, a mesma cidade do Valdir. Manda um abraço para os garcenses. Vai aqui o nosso abraço. E ela lembra que o Azulão de Garça também faliu, infelizmente. Dito isso, a gente vai dar uma volta pela semana que passou, desde o nosso último encontro, na terça passada. Quais teriam sido os fatos que merecem destaque? Pois nós escolhemos esses que vocês verão aí a partir de agora. Diz o dito popular que em time que está ganhando não se mexe. Pois a posse do novo presidente da CBF deixou no ar a impressão de que nossos cartolas, mais do que ninguém, colocam uma fé danada nessa crença. O
Palmeiras, que não andava ganhando nada, mudou tudo e deu à sua torcida um dia dos mais felizes, não sem escapar dos benditos pênaltis. Que os torcedores do Corinthians, do Flu e principalmente do Flamengo certamente irão preferir chamar de malditos. Mas pelo que se viu nos últimos dias, ninguém pode ter tido uma semana tão difícil quanto o brasileiro Davi Luiz, zagueirão do PSG. Porque em casos assim, 2 é demais. Bom, a gente vai falar disso mais pra frente. Tomou essas 2 bolas no meio das pernas e hoje foi visto correndo atrás do Neymar também no primeiro gol. Corre errado, correu errado. Mais jogada em extra no primeiro Realmente gol. o Soares arrebentou com ele. E é uma brincadeira, porque se fala que um é bom, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Nesse caso, 2 realmente é demais, né, Vitor Ribeiro? As 2 canetas ou os 2 gols? As 2 canetas, né? As resultado canetas, dos mesmo fora de condição, São canetas autorizadas no padrão vitorino, porque deram em gol, é isso? Toda caneta é autorizada se tiver um objetivo construtivo no futebol. Então, deu em Agora, gol. o Davi Luiz a carreira dele é complicada, né? Porque ele vai continuar jogando em times de ponta, em times importantes, mas a marca do 7-1 e dessas 2 canetas não tem como apagar. Quer dizer, o cara pode, o Valdir sabe bem disso, jogar 50 partidas sensacionais, que na primeira partida ruim, volta tudo. Não, tinha feito uma partida Tudo. sensacional antes. Ele Fundamental classificou na classificação o contra o Paris. Chelsea. Mas tem uma máxima que é a seguinte, né, Valdir? Que é o goleiro e o zagueiro precisa ser, acima de tudo, regular, né? Isso Né? é normal. Essa é- O goleiro tem que manter uma regularidade muito grande, zagueiro como zagueiro, né? Mas o Davi, olha, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha na Copa do Mundo, cara. Para mim ainda falta um pouco mais de tranquilidade. Eu não sei Muita o que tranquilidade falta. para jogar e jogar. E mais futebol também. Também isso é uma coisa que você... Mais futebol, Ivan? Muito mais. Para mim, hoje a zaga... Hoje você tá impiedoso, então você- A zaga, para mim, da seleção brasileira, hoje é Thiago e Miranda. Meu gosto, que eu gosto dos Os dois. nossos mais Porque regulares. o Davi, você pode ficar com ele 10 minutos e fica perder ele. Porque toda bola que ele entra, ele sai chutando, sai pisando. Mas no jogo O carrinho difícil, hoje terrível. Hoje, Na hora do jogo difícil, ele parece que perde a capacidade de raciocinar a respeito das necessidades do time e das próprias ações em campo. Bom, vou pedir para vocês falarem aqui, vou citar Neide Dias Fernandes, Márcio de Almeida, Juan Santos, Fernando Minjoni, todo mundo participando com a gente, o Cleiton César falando que legal a participação do Valdir Pérez. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo treino agora à tarde com os reservas em campo, venceu o Paulista de Jundiaí por 1-0, enquanto os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. A gente vai ouvir aí o goleiro palmeirense, herói da classificação para a final estadual, Fernando Praça. As avaliações, principalmente de quem está de fora, são muito volúveis. A gente estava evoluindo contra o São Paulo e evoluiu contra o Red Bull, que a gente perdeu de 2-0. Daí, primeiro era porque não ganhava clássico, depois é que não conseguia manter uma regularidade. Agora, como nós tivemos o Corinthians, estamos na final, o time evoluiu de novo. Tem que ter muita tranquilidade. Eu sempre preguei que o Palmeiras não iria estar pronto até o Campeonato Paulista, até o começo do Brasileiro, mas que isso não impediria a gente de brigar por títulos. E está acontecendo isso. A gente está passando por situações que para esse time, como grupo, são todas novas. Uma decisão por pênalti, esse grupo nunca tinha passado. Esse grupo nunca tinha jogado clássicos, está jogando agora esse ano. Quer dizer, é tudo novo para esse time. E esse time leva um pouco de tempo para amadurecer e encontra um pouco mais de dificuldade, de repente, do que times que já estão jogando junto há 2 ou 3 anos. E concordo com o Fernando, porque realmente e é um time que, se você analisar o jogador, o Palmeiras tem um grupo bom, que pode fazer um bom trabalho dentro até do brasileiro. Mas o que eu estranhei foi o Tite só. Em termos de poupar 2 jogadores, ainda mais nos setores, não sei, isso aí é uma estratégia do Tite, mas 2 jogadores, hoje você para ter um com um pouco de diferença está uma dificuldade. Agora você tira 2 jogadores, Renato Augusto e Elias, com a qualidade do setor médico. Nos dois que estavam jogando, mas né? eu estou falando, aí de repente... Ele justificou isso, Riva, dizendo que ia colocar o segundo tempo, imaginando, provavelmente, que não estaria perdendo o jogo, que ele usou o termo que queria dar combustível para o segundo tempo. O que explica que o time está cansado. Então, o time não tem agora, pernas Bruno, boas. Não é melhor fazer Mas vou Mas- aproveitar e pedir para ilustrar nossa conversa com os gols da partida Tudo entre bem. Corinthians e Palmeiras e perguntar para você assim, tem uma coisa que eu achei o jogo dos melhores que eu vi nos últimos tempos. O melhor do Campeonato Paulista disparado pra mim. Mas tem gente que discorda, por exemplo. Respeito. Então,
Você, pelo visto, também não achou, né? Não, foi um bom jogo. Pelo que tá tendo, até foi um clássico bem jogado. Você vê, saiu 4 gols, mas é uma partida decisiva. Mas foi bom, não Mais foi ruim. Mas disputa o que do a gente acha que sempre é o seguinte, iniciando uma temporada, aí já poupando. Tudo bem, quer poupar? Tem um jogo de quarta-feira que já tá classificado, teoricamente, né? Então você poderia poupar, mas você tem um jogo importante. E 2 jogadores no setor de meio de campo com saída de bola excelente, um passe do Renato excelente, que decidem. E o Corinthians ficou sem esses 2 jogadores. O Renato e o próprio Elias fazendo gol nos jogos. Mas lógico. Não, o Renato foi o melhor homem contra o São Lourenço. Então é o caso, eu acho que a estratégia... Bela defesa ou não? Você avaliza isso daí, né? Hein, Valdir? Foi bem. Ele foi buscar nas duas, né, Valdir? Não tem bola em cima dele, não. Ele foi buscar. Mas queria propor para vocês o seguinte também, uma coisa que me chamou muito a atenção. O Palmeiras, antes, quando tinha jogado com o Botafogo, se mostrou um time nervoso. E por incrível que pareça, fez uma partida dessa debaixo de uma tremenda pressão, ficou com um placar adverso e não perdeu a mão do jogo. Primeiro porque estava jogando bem. Eu acho que o fato de jogar bem deixa o time mais tranquilo em campo. Outra coisa, eu acho que pesou muito a questão física nesse jogo. O Palmeiras passou a semana se preparando e o Palmeiras sobressaiu nisso. O Palmeiras parecia um time mais inteiro em campo, né? Ganhou meio de campo. Eu acho que na estratégia o Oswaldo conseguiu igualar e até superar o Tite em alguns momentos, né? Por exemplo, quando o Oswaldo tira o Wellington e coloca o Kelvin jogando lá aberto pela esquerda, quer dizer, praticamente abriu mão do lateral, quando não tinha um jogador de contra-ataque ali para explorar aquele espaço. Quer dizer, a leitura de jogo do Oswaldo foi uma leitura muito inteligente. E eu acho que o grande X da questão, ele insistiu no 4-2-3-1 o campeonato inteiro. Ele começou de 4-2-3-1 com a situação do 4-1-4-1. Fez a mesma coisa ali. Quando ele percebeu que não estava funcionando e ele tinha que mudar para ganhar a posse de bola mais, ele tinha perdido a posse de bola no primeiro tempo, ele muda o jogo no intervalo, ele fez uma coisa, um jeito do time jogar que o time não tinha atuado no campeonato inteiro. Ele tinha preparado isso nos treinos e guardou para a hora certa. Quer dizer, tem aí muito o dedo do técnico, tem da atitude dos jogadores. Tem uma coisa também, acho eu, do estigma do Corinthians contra o Palmeiras. Tem essa coisa do São Paulo complica a vida do Palmeiras, o Corinthians complica do São Paulo e o Palmeiras complica do Corinthians. O Cleiton Xavier entrou, deu outra. Isso que eu ia falar cara, do Cleiton Xavier. O Dudu passou a ser outro jogador na partida, a partir da entrada do Cleiton Xavier que passou a acioná-lo. Né? Agora, o Palmeiras, mais posse de bola o Palmeiras se deu o luxo, você falou da saída do Wellington, o Palmeiras se deu o luxo de jogar com um zagueiro improvisado na lateral esquerda, que não atuava desde setembro, e mesmo assim fez a partidaça que fez. Ô Celso, você acha que por estar cheio de moral é favorito? Eu acho que agora sim. Favorito? Algumas vezes, 86, quando o Palmeiras jogou com a Inter de Limeira, ali fez mal, comeu a sobremesa antes. Ganhou do Corinthians de 3-0 com o gol olímpico do Éder. Mas era a Inter Também de Limeira. era um elenco, não, e era um elenco todo dividido. Mendonça não falava com o Edmar, que não falava com o Jorginho, que não falava com o outro. Eu não acho favoritismo do Palmeiras. Eu acho o né? Palmeiras Não é um problema vitaminado Eu agora. acho que você analisar pelo futebol, o Santos, no momento, O Santos é fez um melhor. campeonato Você melhor. acha? O Santos, para mim, é o melhor. O Santos tem jogado um futebol realmente de primeira. E tem certos jogadores ali que têm capacidade de ser grandes jogadores e servir para a seleção brasileira. Agora, o Palmeiras, existe aí um altos e baixos nesse sentido. Você joga, como ele falou, contra o Botafogo foi uma coisa, contra o Corinthians foi outra. Precisa manter uma regularidade nisso para chegar a uma conclusão. Mas e o Ivalo agora? Mas isso veio com o tempo, né, Celso? Porque é um time muito recém-formado. o próprio time saiu do Frade zero falou. agora em janeiro. Então, mas no o final. Santos já está com condição e treinamento Santos- muito mais do que o próprio. O Valdir, desculpa cortar. O Santos também é a mesma coisa que o Palmeiras, saiu da estaca zero também. Se você Não. vê a mudança, o que mudou no time do Santos, meu Mas já Deus? tinha um jeito de O que jogar, saiu- os garotos ali. Tudo bem, mas o que mudou, que vieram outros jogadores também, apesar que o Santos tem 3 jogadores que estão fazendo muita diferença, meu ponto de Lucas vista. Lima, Lucas Lima, o gol lá. Ricardo e o Robinho, que O joga, que próprio faz Robinho. até que E a bola tem uma passando qualidade neles enorme. nos jogos. Agora, é importantes. engraçado você falar, porque você citou 3 nomes aí, que depois que acabar o Campeonato Paulista, o Santos vai ter que pensar muito. Bom, o presidente santista viaja agora, falou que viaja no dia 27 para tratar da permanência ou não do Robinho. É uma situação complicada já, que os italianos não querem muita conversa. O Lucas Lima, está todo mundo de olho em cima do Galo, realmente é bom. Bom jogador. Bom E o jogador. Ricardo Oliveira está numa negociação com o time que não desenrola, mas nem...
Vai ter que colocar a mão no bolso. Vamos aproveitar, vamos falar aqui do lado do Santista aí também, os exames feitos no volante Valência, né, que precisam ser substituídos no jogo contra o São Paulo no final de semana, não mostraram, ele teve um desconforto na panturrilha, não apontaram lesão, ele vai seguir sendo acompanhado pelo departamento médico, ou seja, segue sendo dúvida. No Santos, quem conversou com os jornalistas hoje foi o zagueiro David Braz, que, entre outras coisas, deu a opinião dele sobre o fato do time santista fazer a primeira partida fora de casa. Primeira coisa é trazer um bom resultado no primeiro jogo, na casa do adversário. Sabemos que vai ser difícil isso, mas a gente vai correr, vai dar o máximo, vamos nos preparar bastante essa semana para que a gente consiga um bom resultado no primeiro jogo. No ano passado aconteceu isso, a gente acabou perdendo o primeiro jogo, né? E depois para correr atrás ficou difícil. A gente até deu o nosso máximo e tal, mas infelizmente acabamos tendo que disputar nos pênaltis e não fomos competentes na disputa. Mas o melhor resultado é não perder lá e a gente poder decidir bem aqui na Vila Belmiro, né? Sabemos que, como eu falei, vai ser difícil, né? A equipe do Palmeiras está muito bem, mas a gente vai fazer o possível para conseguir um bom resultado lá e na Vila Belmiro a gente poder decidir junto com o nosso torcedor. Só o detalhe desse negócio de favoritismo, né? Clássico é muito difícil você analisar esse aspecto. Eu vejo essas duas partidas já é mais uma coisa mais coerente. É que nem se você fosse analisar o jogo Corinthians e Palmeiras mesmo, quem teria mais condições de ganhar, o momento do Corinthians e do Palmeiras era o Corinthians, o momento é fantástico. E hoje é um dos times mais fortes do futebol brasileiro. Só lembrar um detalhe, o empate é um resultado completamente normal e a decisão foi nos pênaltis. Sem dúvida. E nada atípico. Isso que eu estou falando. Então, Mas eu acho que não tem favoritismo nisso. Vou te falar mais até. Acho que tem uma coisa que iguala muito Palmeiras e Santos nesse momento. É a carga de confiança que cada um dos times tem. Porque realmente saíram meio desacreditados. Claro. E você pega hoje o Palmeiras, lógico, ganha de um time forte como o Corinthians no Sport. 2-2, mas foi pênalti e ganhou. Ele veio com moral. Tudo pode acontecer. Agora, esse favoritismo que às vezes fala, eu não vejo. Tanto é que eu não vi até com o Corinthians assim, no Corinthians e Palmeiras é clássico. Ainda mais um jogo, é muito difícil. Bom, a gente mostrou aí a partida que levou o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Vamos mostrar aí como é que o Santos se saiu na Vila Belmiro, né? Quando garantiu o lugar na final também do Paulista, fazendo uma boa exibição diante do São Paulo, com direito a um belo gol de Giovani, que a gente já vai começar a ver aí, porque aquele gol que nasce... Me explica por que o Denilson parou. Esse time de São Paulo, mas vamos falar do Santos. Brincadeira mesmo. Na várzea você não vê isso acontecer. Não, era bola cantada, hein, Bida? Porque no primeiro tempo teve mais dois lances iguais, desses. No jogo inteiro, 5 iguais. Antes do gol, mais 2 desses. Esse é o Lucas Lima, né, esse garoto? E aí o Ricardo Oliveira fazendo... Site, né? Chiquinho que tocou a bola pro meio. Foi Chiquinho? Foi Chiquinho. Essa bola o Cicinho rouba no meio, né? Cicinho, Chiquinho e Ricardo Oliveira. Sabendo impedido. Impedido. Né? Primeiro gol do São Paulo em clássicos na temporada, impedido. Verdade. O Vitor Bina vem com a estatística na corneta. Não é normal um time jogar 5 clássicos e não fazer um gol? É difícil, viu? Façanha. Clássico, principalmente, existe uma rivalidade o querer ganhar, né? E a gente não vê isso no São Paulo ultimamente. E dá dúvida que a campanha realmente acabou ficando aí pelo meio do caminho. E qual a análise que você faz do São Paulo, Valdir? Você é um cara credenciado para falar. Você acha que realmente um grupo que não deu liga, realmente tem vários grupos dentro do mesmo grupo? Qual é a leitura que você faz desse São Paulo? Olha, primeiro eu acho que, na minha opinião, precisava ter um jogador de característica mais forte dentro do campo do São Paulo, não no gol. O que foi o Kaká no passado no Brasileirão? Precisava de um jogador que comandasse o time do São Paulo, que fizesse esses jogadores praticamente jogarem futebol e colocar um pouco mais de vontade nisso, entendeu? Dentro de campo. No seu tempo, quem era a turma que fazia isso? Chicão, principalmente. Chicão já estava no vestiário, antes de subir o coisa já estava dando na pancada em todo mundo. Né? Não fala assim que você vai avalizar o jeito do Vitor Bina de encarar o futebol. Não é o jeito de encarar o futebol. O futebol precisa. O futebol. Você chegar no vestiário e falar, meu senhor, por isso que o senhor vá à direita aqui, por favor, quando eu fizer a passagem, o senhor olha, o lateral vai passar junto, o senhor faz o lançamento lá no ponto futuro. Não funciona. É o linguajar do boleiro. Se falar para você aqui, vai funcionar. Falar comigo aqui, também. Lá não vai funcionar porque eu não jogo nada. Não estou falando aqui no nosso objetivo profissional aqui. Lá, o padrão dos jogadores de futebol, eles podem falar, é outro.
Então, é necessária a cobrança, tem muito da coisa do intempestivo e não tão racional. Mas aí eu vou também... provocar vocês dois, que eu acho que até essa malandragem do futebol, ela mudou muito de cara, e realmente a gente usa mais a força. Eu pergunto para vocês, não é mais importante do que ter um Chicão, um cara que você já sabe que vai fazer essa parte viril do time, de ter alguém Não que é realmente só é um viril. catimbeiro? Não, um catimbeiro de... Não é só viril, é o cara que dentro de campo dava, eu tô entendendo, mostrava lógico. uma condição Eu de reduzia luta e a briga qualidade, dentro de é campo, verdade. entendeu? E aquele São Paulo também não era só isso, né? porque- Tinha um belo goleiro que está aqui, tinha o, Valdir, tinha o Zé Sérgio na ponta esquerda, entortando todo mundo, tinha o Serginho para fazer Era- gol, pelo e amor tinha de o Deus, né, Chicão vai. nessa E a liderança. qualidade técnica era outra. Então, hoje você tem um outro... E às vezes a gente acha que joga, e realmente está difícil eles jogarem. Agora, eu vejo outra coisa também, porque o que eu acho que é importante também é você ter um grupo que quer buscar Também. um objetivo. Porque se não quiser buscar o seu objetivo, não quiser... Tal, eu não preciso estar saindo com o Valdir Pera para jantar fora. O que eu ser amigo, Tem um ser objetivo parceiro, comum ali. É logo dentro do campo. Agora, o que mostra São Paulo, às vezes, o que mostra São Paulo, tem vaidade pessoal, tem outra coisa que quer alcançar aquilo, o outro quer alcançar aquilo, que eu achei um absurdo. Hoje um jogador, né, como o Rogério Ceni, ele participar de uma reunião para saber se o treinador vai ficar ou não vai ficar. Para mim, é a primeira vez na história que eu escuto isso, que eu vejo uma coisa desse sentido. Então, a gente vê esse lado. Eu mando, eu não mando. Ninguém manda. Quem é que manda no São Paulo? Vou ter o Muricy, que eu falei que o Muricy perdeu a mão, realmente. Tanto é que ele falou que o vestiário estava dividido. Então, você tem um grupo do São Paulo que realmente está tendo essa dificuldade e está mostrando dentro do campo. O vestiário está dividido há uns 2, 3 anos, pelo menos. Não é uma novidade. Né? E aí o torcedor precisa pensar, e eu não preciso falar, o que acontece de mais ou menos igual a 2, 3 anos. Bom, a gente aqui vai falar São Paulo e Corinthians, que jogam amanhã. Serão assuntos do nosso próximo bloco. Eu vou citar aqui o Alexandre Borba, Valdir, provocador, que diz o seguinte: meu pai sempre me disse que quem causou a calvície do Valdir Pérez foram os gols do Newton Batata, do Juari e do João Paulo. Não, pô, nessa fase aí... Contribuíram, provavelmente. Nessa fase do Campeonato Paulista, foi 2 jogos do primeiro turno e segundo turno, foi 4-1 e 4-0. Mas eu não quero aqui, tudo bem, sempre defendi meus companheiros, mas um Marião com 120 quilos e Estevão, Principalmente o Juari, que é comemorado lá na bandeirinha girando. Esse foi um dos algozes do Chico São Paulo. Fraga e Marião jogando. E antes da gente fazer o intervalo, eu vou fazer um outro registro aqui do Thiago Franjo, 80, que ele pede: Cartão Verde, por favor, destaque a volta da tradicional e querida Ferroviária à primeira divisão paulista depois de 19 anos, selada com uma vitória em Como cima do campeã, Guaratinguetá. hein? Você dirigiu a Ferroviária, não dirigiu? Trabalhão, eu caí com a Ferroviária para... Isso aqui é sinceridade. 98? É, por aí. Tinha caído. O técnico da Ferroviária foi contratado, me foge o nome agora, para trabalhar no Atlético Paranaense. No lugar Que é o do Moreira. Milton. Que alegria. Milton você Mendes. Essa Milton notícia Mendes. para mim, eu fiquei muito feliz, porque o Ferroviária. Campeonato Paulista, eu adorava jogar na Morada do Sol, em Araraquara, o campo da Ferroviária, fantástico. A qualidade do E jogador. agora mais na época. ainda, lá virou Mas- arena também. Mas era lindo. Arena, Mas faz é. tempo, né? Eu estou falando na minha época que eu já gostava, que era um campão gostoso. E a qualidade, né, que tinha lá, ó. Sim. Bazani, Peixinho. Bacana, veio uma história lindo. toda Bom, junto, né, que cara? legal, Não, que legal. o Márcio Munhoz escreve o seguinte: acho que o gol é a essência do futebol a respeito da nossa enquete e deve ser feito durante o jogo. Pênaltis em último caso, concordo com ele. O Vanderlei Beliato, para a gente fechar o bloco, Valdir, essa é fácil. Valdir Pérez, hoje você é São Paulino ou corintiano? Olha, eu joguei 11 anos em São Paulo, eu sou São Paulino. Agora, entenda bem, são 2 clubes excepcionais dentro da minha vida. Eu joguei 11 anos no São Paulo e tive um apoio total, mas joguei 2 anos no Corinthians e tive a mesma coisa. Então, fui muito bem recebido, muito bem aceito. E para mim foi importante, foram os 2 clubes importantes. Tem gente aqui no Twitter que já citou que na hora que a gente falou aqui, fez a sua apresentação, deixamos de dizer que você é um ídolo do São Paulo e passou pelo Corinthians. Mas não é bem assim a história, por causa da rivalidade. Você foi bem recebido. Não, é bem assim. Tinha- É bem assim. Você acha? Hoje em dia ficou assim. Não, é bem Não, assim. hoje em dia é assim. É assim que a história escreve. É bem assim porque no São Paulo realmente o Valdir é top 10 em qualquer lista que você Tudo fizer. bem, mas quando você fala isso, num primeiro Ah. momento, a pessoa imagina pela rivalidade, por tudo que significa o São Paulo e o Corinthians nos últimos tempos para cá, que ele não pudesse ter chegado no Corinthians e ter sido bem recebido, como Ao aconteceu com contrário. outros jogadores. O Valdir do Mas, É isso que eu tô falando. Entre São Danilo. Paulo e Corinthians, entre São Paulo e Corinthians, sempre Serginho houve, Chulapa, outro houve time, negócios entre as 2 equipes. O Mirandinha, que jogou lá, Sim. foi para o São Paulo,
O Sérgio, que na minha época eu cheguei em São Paulo e eu acabei virando titular, o Sérgio foi para o Corinthians. O próprio... Chulapa? Não, o Chulapa Casagrande jogou emprestado no São Paulo. O centroavante que jogou no Curitiba, jogou no São Paulo, foi para o Corinthians. Zé Roberto. Então teve várias... Antigamente existia uma negociação e uma união entre São Paulo e Corinthians muito maior do que hoje. Sim, Para resumir, quem sou eu também para determinar o que as pessoas pensam a seu respeito? O que eu queria era ouvir realmente de vocês, se você se sente verdadeiramente identificado com os dois times. Era só essa. Não, apesar do tempo, a gente sabe que foi totalmente sempre diferente. Um favorece mais pelo São Paulo, lógico, né? Mas eu gostei muito de jogar no Corinthians. Tive uma campanha fantástica em 87. Nós saímos da lanterna do campeonato para disputar o título com o Palmeiras, com o São Paulo. Mas só que tem outro detalhe, antes de mudar. Tive 2 decisões contra o Corinthians pelo São Paulo, perdi as 2. Aí inverteu, estava no Corinthians, quando o São Paulo perdi para o Corinthians. Aliás, vale um registro, viu, Vladimir? O Santos faz agora o recorde de 7 finais seguidas. O recorde anterior era do São Paulo, com o Valdir nos 4 anos. 80, 81 bi, 82, 83 vice. Então, o São Paulo era o último, era o dono do recorde de finais seguidas, né? 4, agora o Santos 7, já passou há muito tempo. Bom, faremos então nosso primeiro intervalo. Se for passear por aí, veja lá, não vá se distrair, que na volta, entre outras coisas, falaremos, como já adiantamos aqui, de São Paulo e Corinthians, protagonistas do grande duelo marcado para amanhã à noite no Morumbi, válido pela Libertadores. Na volta, colocaremos também o nosso Rivelino aqui em mais uma dividida. Cartão Verde volta já. Bom, hora de colocar o River em mais uma dividida e ele tocar a bola aqui para o nosso Celso Unzelt. E sugiro que você, Celso, pegue a bola antes que o Vitor Biner tome, que nem ele fez na semana passada. Estou esperando uns 3 programas. Hoje você falou de novo uma coisa, que o Muricy perdeu a mão. Enfim, elenco dividido. Eu queria saber na sua carreira, quantas vezes você já viu esse filme? Quantas vezes em elencos que você esteve, você viu derrubarem técnico? E quais? Não vi, na minha época não derrubava técnico, não. Nem naqueles 20 anos jogador, lá do Corinthians? Jogador não, no duro mesmo. Nunca vi essa... Acontece que o Corinthians tinha um problema no Campeonato Paulista que queria ganhar. Talvez se perdia 2, 3, 4 jogos, o treinador realmente já balançava e já mandava embora. Mas eu presente, alguém chegar lá e falar assim, ô Valdir, vamos derrubar o cara, ô Valdir, vamos fazer isso. Eu, honestamente falando, nunca eu vi na minha vida, eu pelo menos, não fiz parte. Brandão na seleção em 77, você não viu nada nesse sentido? Nenhuma coisa. Quem derrubou o Brandão em 77 foi a Crônica do Rio. Do Rio. Na época, a crônica. Daquele jogo? Eu estava. Valdir também. Eles queriam o Marinho Pérez, na lateral esquerda, se lembra? E ele botou o Vladimir. Marinho Chagas. Maria Chagas. Marinho Chagas, o loiro. Ele botou o Vladimir. E fez um quadrado, eu, Falcão, Zico. Empatou com a Colômbia 0-0. Empatamos 0-0. Tanto é que ele chegou para mim conhecer. Quer dizer que jogador você não viu derrubar técnico, mas crônica você viu? Crônica, sim, claro. E que derruba, e como o que derruba é uma festa. Não, sem dúvida alguma, o que derruba... Tudo bem. Em 77 o Valdir estava lá. Tanto é que no dia seguinte o Brandão virou para mim, ele já sabia. Você tem uns dólares para me emprestar, Riva? Quando eu falei, você vai para onde? Falei, não, você tem ou não tem naquele dia? Tá bom. E você tinha, você sempre tem, né? Graças a Deus. Aí eu dei para ele, aí ele sumiu, foi embora. Largou a seleção. Largou a seleção. Devolveu depois? Devolveu com juros e correção monetária, lógico. E não devolve para ver. O livro é atrás. Mas olha, sinceramente, para mim, na minha época, o Valdir está aqui, pode também falar. Também nunca tive esse tipo de situação nos clubes, nas equipes que nós jogamos. Não. Eu, pelo menos, não. Tempo de casa tem determinadas coisas que precisam ser vistas de outra maneira. Tá certo. Bom, na véspera da partida contra o Corinthians, o goleiro e capitão São Paulino Rogério Ceni foi até a sala de imprensa, como o momento pede, respondeu a todas as grandes questões que rondam o tricolor neste momento. As que a gente separou aí, a suposta falta de alma do time e o melhor momento do adversário. Eu acredito que o mínimo que a gente tenha que ter amanhã é alma. Alma, coração. Eu acho que isso é o mínimo que o torcedor espera ver em campo. Os times mais técnicos, em tese, eles não aparentam, né, tanta alma. Eu acho que muitos dos jogadores como o caso do Álvaro Pereira, por exemplo, que era um jogador símbolo
dessa raça, né? Que acho que quando você fala alma, coração, raça, é mais ou menos isso que a gente quer se referir. Deixaram o clube, eu acho que faltando algumas lacunas nesse sentido, né? Então, eu acho que é o dia ideal para que a gente seja competitivo, tenha desejo de vitória realmente. É o dia de amanhã para poder passar no torneio mais importante do ano, para a gente poder estar classificado para a segunda fase. O Corinthians ele vem num momento melhor. Favorito, não sei, Morumbi, um jogo que pode 1-0 para a gente dar a classificação. Não posso dizer para você que ele é o favorito. Posso dizer que ele se encontra num momento melhor que o São Paulo, que o São Paulo vai ter que achar coisas que não encontrou ainda nessa temporada para vencer o jogo. Isso aí, eu também concordo essa do Rogério, mas a única coisa que ele... Mas a primeira resposta dele sobre a falta de alma do time, você achou? Então isso aí já vem há muito tempo. Se essa cobrança não é de hoje. Virou que o time não do vem, agora então vai, é uma né? coisa que está cobrando de alguém, ou de vários jogadores. Que não existe isso, infelizmente, essa alma não existe. E todos os jogos importantes vêm com a mesma história. Nós temos que jogar com alma, com coração. Há uma semana novo, a gente estava aqui falando disso. Você tem que jogar com alma e coração todos os jogos, você tem que mostrar essa disposição. Porque é que eu falei, se não tiver unido, querendo buscar, aí as coisas ficam Agora, difíceis. se não correr nesse, em crise, Mas lógico. em casa, precisando ganhar. Segundo correr. jogo na história contra o Corinthians e Libertadores. Vai correr quando? Vai ficar fora? Vai correr quando? Agora, o São Paulo tem problema sério na direção, gravíssimo. Tem problema sério de racha no elenco e tem também um problema sério de concepção de jogo. Se você olhar, por exemplo, como o São Paulo, quando equilibrou com o Corinthians no Campeonato Paulista, atuou, com um esquema tático igual ao do São Lourenço nos 2 jogos do Corinthians e igual ao do Palmeiras no último jogo. E diferente do jeito que o São Paulo vem jogando, que é um time que joga com 3 volantes, marca atrás do meio de campo. Como na frente é Ganso e Pato, tem um jogador só de velocidade para o contra-ataque. O Ganso que, se você quer comparar, numa atitude com o Lucas Lima, de participação e ajuda ao coletivo. Nesse momento, sim. O Lucas Lima que volta para ser volante, que se desloca para receber a bola, que encosta no atacante, que ajuda o lateral. Lucas Lima é tudo que a gente pede para o Ganso. Então, em termos de comportamento, porque o Ganso é um meia quase estático. Agora, se o São Paulo não pressiona a saída de bola nesse esquema que tem jogado com o Milton Cruz, não tem a bola na frente. Quando recupera, não tem o contra-ataque. Porque 2, 3 jogadores encaixotam o Pato ali, aí sai o Wesley correndo de um lado que nem louco, sai o Michel Bastos, que é o melhor do time, correndo que nem o louco, e o time adversário acompanha e recompõe o sistema defensivo. Quer dizer, o São Paulo é todo errado. O São Paulo é todo errado. É da direção à concepção de jogo, à postura do elenco. Amanhã precisa de uma coisa diferente, por ser um clássico, vai saber o que acontece. Em campo, o São Paulo é tudo errado, Valdir? Olha, entenda bem, não tem resultado, tem alguma coisa que não está batendo dentro de campo ou fora de campo. Isso tem que ser descoberto o mais rápido possível para poder o São Paulo equilibrar seus jogos. Mas, entenda bem, é alma, coração, é não sei o quê, Corinthians faz 1-0, eu quero saber aí. Se vai ter força para sair. Capacidade de reagir. De reagir, que eu não vejo na equipe de São Paulo esse tipo de coisa. E falta jogador no São Paulo com esse tipo de situação. De atitude, né? De Falta o atitude, de atitude. A gente não vê. Bendito Chicão. Por exemplo, eu acho, o Ganso devia ter jogado comigo, com o Riva, que ia se dar bem. Ele é de outro tempo, De Valdir. outro Ele tempo, é um jogador de outro não tempo. hoje. Hoje a coisa, ele não anda dentro de campo. Mas nem mesmo faz- jogando com vocês e no tempo de vocês, ele precisava jogar aquele futebol que é de outros tempos dele, não de hoje. Não, Porque o de hoje também. vocês não dão O Chicão pegava ele. Mas ele ia ser cobrado no vestiário por eles, não ia ser protegido que nem hoje. Bom, Aí mudaria. Olha a cara do Rio. Fala Não, aí, mas meu. Quer correr, não quer jogar, sai também, né? eu cansei- Antigamente a gente falava, né? Eu cansei de ver vestiário, eu queria pegar outro lá dentro, porque não estava correndo. Mas resolvia, né? Não ficava essa resolvia. É que aí novela do tava todo agora mundo vai. correndo pro mesmo lado, só um cara que não tava, um ou O dois, né? objetivo era uma Só uma informação sobre o técnico do São Paulo, Vladir. Então, deixa eu só fazer o gancho aqui, porque o presidente do clube, o Carlos Miguel Aidar, esteve no treino de hoje no São Paulo. A gente vai ver até umas imagens do Aidar durante o treino, tá? O Aidar com o Milton Cruz. E lá até falou, outros 2 detalhes dessa entrevista do Rogério Ceni. Ele falou em determinado momento que a situação do São Paulo, apesar de tudo que tem vivido, ele já viu o São Paulo chegar a momentos decisivos como o de amanhã, numa situação até pior. O São Paulo depende do resultado dele amanhã e também achou inoportuno o presidente ter falado o que falou durante essa passagem na conversa com a imprensa a respeito do árbitro da partida da manhã, o Sandro Meirahit. Considerou inoportuna a declaração dada pelo presidente do clube. É inoportuno, até porque o Carlos Miguel mudou um diretor lá dentro do Que São veio Paulo. com um pequeno dossiê lá. Achando que o diretor tinha influência na Confederação Sul-Americana e estava esperando um árbitro diferente para esse jogo.
Será que a arbitragem também brasileira, vai saber, né? Pode passar por influência na CBF, pode passar por influência nenhuma, não passar por nada. Agora, o São Paulo precisa, em primeiro lugar, se preocupar em jogar futebol, né? Isso é muito óbvio. Mas, Vladir, só a respeito do técnico. A informação. Está muito claro que o Sabeja não quer vir para o São Paulo. Ele pode até aceitar, o São Paulo pode convencê-lo, mas se quiser já teria aceito a proposta. Tá ficando chato, hein? Correr atrás desse cara. Vamos para outra. Mas aí que está o problema. Se discutiu muito lá dentro quem seria a outra opção para o Carlos Miguel Aidar não emplacar o Vanderlei Luxemburgo. Né? Que muita gente olha torto. Agora tem que barrar o gosto do presidente. Então eu diria que neste momento, como parece difícil convencer o Sabeja, se ele realmente não aceitar, como tudo aparenta, o favorito é o Vanderlei Luxemburgo. Inclusive já tem conversou com o Aidar, ele mesmo já confirmou isso, e o Luxemburgo também. O Luxemburgo não tem muito problema em sair do Flamengo agora. Eu acho que o São Paulo, mesmo se o Luxemburgo for contratado, e melhorar um pouco os resultados em campo, porque eu acho que até melhoraria um pouco, mas é mais um passo para o São Paulo ir para o buraco. Só para a gente arrematar isso então, é a postura também, porque o Aidar hoje e o próprio Ataíde Gil Guerreiro não quiseram falar, quer dizer, silenciaram a respeito desse assunto e dizem que até essa sexta-feira, dia 24, terão o mesmo resolvido. Eu queria saber o que muda para o Sabeja de hoje até dia 24. Não, eu queria saber do Valdir e do Riva o resultado dessa espera. Quer dizer, ainda se fala, se for no caso, o Sabeja. Pô, quanto tempo de adaptação o cara precisa, entendeu? Quanto tempo ali para se ambientar um pouco? O problema do São Paulo é quarta-feira, não é daqui um mês, 2 meses. Porque saiu da Libertadores, acabou o interesse do São Paulo durante o ano, a não ser o brasileiro. Aí tem que montar um time. Agora, aí sim. Mas vai pegar o argentino aí, vai remar para trás, pô. Era mais fácil pegar um doméstico aqui de casa que pelo menos conhece. Nosso Abelão, pelo menos. Eu sou a favor do Abelão, mas aí é opção do presidente. O presidente de São Paulo é o Aidar, ele que resolve. Eu vi que o treinador argentino não tem moral com o Riva, não adianta. Não, né? E aí, mas aí vai trazer, vai começar a trazer quem? Quem que vai trazer para cá? Vai trazer alguém, vai querer mexer. Porque eu acredito que ele vai mandar. Ele vai fazer uma limpa. Então, pode ser, então, até como é que vai compor esse time? Daqui a pouco já tem um Campeonato Brasileiro. Bom, como muito bem observou, o nosso Bi Ribeiro está lá em cima no Twitter comandando o programa. Se tinha uma maneira de você sacar a diferença do momento vivido pelo São Paulo e do Corinthians, era olhando a coletiva de imprensa dos dois times. Né? O Rogério falou pelo São Paulo, o Tite falou pelo Corinthians, passou lá um bom tempo tratando de amenidades. Normal, porque o Corinthians realmente está vivendo um momento assim, está classificado para a próxima fase da competição. Então, o que tem como alvo, realmente, é aquela questão de melhorar um pouco a classificação. A gente vai ouvir aí o Tite falar de algumas questões. Ele falou do Corinthians pós-derrota para o Palmeiras e também do foco corintiano, que nesse momento, como eu já falei, é melhorar a tal classificação geral do time no torneio. Mal-estar, no primeiro dia, eu já coloquei, no primeiro dia se sente. No segundo dia, se recicla. No terceiro dia, se trabalha e segue em frente. Esse é nosso. Você não acredita? Até falando. Primeiro dia se sente, segundo se recicla, terceiro se trabalha e segue em frente. É o momento que nós estamos. É sempre uma melhor classificação possível. É sempre o melhor desempenho possível. Esse é o nosso objetivo. Nós temos essa grande oportunidade de novamente fazer um grande jogo, né? De poder melhorar a nossa classificação, de fortalecer o nosso grupo, nossa equipe toda. Essa é a oportunidade. E a gente sabe da rivalidade que tem, mas sabe da nossa conduta. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do respeito ao adversário, sabe que está jogando uma classificação. Nós pegamos 11 Caldas, nós começamos lá contra a Colônia, contra a Bayer, a gente sabe o que teve. Então, nós respeitamos o nosso trabalho, respeitamos o trabalho de São Paulo, o que foi construído, de que forma foi construído, e vamos para dentro do campo, cara. Dentro do campo, quem for melhor, que saia vencedor, que seja merecedor do resultado. Vladir, tem mais do que a performance. O fato de eliminar o São Paulo do Morumbi de uma Libertadores tem um peso histórico importante. O Tite também está se segurando, hein? Claro. Mas a gente tem que falar. Agora, fora o politicamente correto, tem muita coisa em jogo. Tem um peso histórico muito importante e vai se falar disso a vida. E se o São Paulo ganhar do Corinthians, e depois se for eliminado contra outro time, aí, principalmente no time brasileiro, você ainda reclama, tal, fica insatisfeita.
mas ganhou do Corinthians. Agora, se perder do Corinthians... Para o Corinthians não podia haver melhor remédio. Que melhor remédio pode haver depois de uma desclassificação diante do Palmeiras do que a chance de desclassificar o São Paulo, num torneio que, inclusive, está dando todo mundo muito mais importância. Né? A gente deve estar contando as horas. Lembrando que o São Lourenço vai fazer a parte dele também. Agora, vai fazer, né? um detalhe, ele joga com... Sabe essa informação que podia dar, se ele joga com Elias e Renato? Sim, volta todo mundo, volta todo mundo. O Wendel, provavelmente, também. Então, porque descansou o quê? O Riva está inconformado, porque é o seguinte, para ele, esse jogo, como o Corinthians está classificado, vamos falar o português, claro, lógico. como está classificado, ele devia ter botado a força para usar no jogo anterior que valia a vaga na final. Você concorda também, né, Valdir? Você tenta buscar um título, né? Lógico. Todo título é importante. É lógico. O valor será mínimo. Não importa como o Campeonato Paulista se desenvolveu, ou péssimo Campeonato Paulista, mas todo mundo quer ser campeão. Claro. E era uma possibilidade que o Corinthians tinha, no caso. E agora perdeu. Bom, a gente vai para o último intervalo. Tem muita gente aqui querendo participar, lembrando de momentos da sua carreira, a defesa do pênalti contra a Alemanha. Podemos fazer um registro pouco manjado aqui? Lembrança de Celso Luiz Grandim. No Campeonato Brasileiro de 85, jogando pelo meu Guarani, Valdir Pérez defendeu 3 pênaltis em um jogo contra o Flamengo, ajudando a garantir a vaga para a fase seguinte. Zico ficou irado, colocou aqui o Celso Luiz. Você lembra desse jogo, Valdir? Adiantou muito para pegar os pênaltis? Adiantou muito? Só o necessário, né? Não, tem aqui adiantado. Claro. Mas realmente foi um jogo meio difícil, porque aos 42 do primeiro tempo, está 1-0 para o Flamengo, expulsou o Júlio César, que foi zagueiro da seleção em 86, e o jogo ficou difícil, né? E teve o gol, acho que o Edmar fez o gol, empatou o jogo, aí fizemos 2-1. E nisso teve os três pênaltis. E quem bateu? Zinho, Bebeto, e o outro eu não me lembro. Foi o Galo. Acho que o Galo, não lembro. Pô, aí a trinca é... Para quem pegou um do Brighton, né, na Alemanha, aliás, 2 vezes, né? Mas do Brighton ainda mandou voltar. Os outros foram os 3 pênaltis dados pelo juiz. Que Que apito, hein? Pernambucano meio complicado. A lembrança do Brighton aqui era do Paulo Pacheco. Agradeço também o Wanderson Santana, Walter Marques. Antes da gente encerrar o bloco, Vitor Bira e Celso Zé, a gente tem que fazer um registro. O Cruzeiro avançou na Libertadores, venceu o jogo agora contra o Universitário Sucre, encerrado 2-0. Amanhã tem o Inter, que joga com o Strongest, e o Galo também, encarando o Colo-Colo. O Galo precisa fazer 2-0 no Colo-Colo. O Inter joga à tarde, né? 5 e pouco. 5 e meia da tarde. 5 e pouco, E o Cruzeiro precisa vencer o Atlético precisa vencer por 2-0. De novo, o Yes We Can. Eu acredito. Com o M no final, né? Na ativa lá nas Minas Gerais. Teve um pouco de sorte, acho, porque o Santa Fé ganhou por 3-0, 3 ou 4-0 do Colo-Colo. Facilitou no Chile, saldo, na última rodada, permitindo ao Atlético conseguir uma vitória por diferença menor. O Atlético também, hoje em dia, é uma crava na ferradura. Né? O time também está desgastado, teve um jogo dificílimo ali no domingo, jogou quinta-feira no México, perdeu do Atlas, né? Vai precisar colocar tudo e mais um pouco ali, mas tem condições de vencer o Colo-Colo, que é uma boa equipe, não é uma equipe fraca, jogando em casa por 2 gols de vantagem. Bom, para encerrar aqui, só citando o Bruno LHP, o Alexandre Dias, o Silvio Snack, a Daniele de Souza, Carlinha, Marcelo Cabreira, André Ortman, Guilherme Saluz, sempre ligado no Cartão Verde. Santista. O Adilson Delain ainda não mandou mensagem, não? Não, já mandou já. Falou o seguinte, juízo imprensa brasileira. Ele mandou, né? Ele mandou uma sensacional, né? Que ele falou que Corinthians e São Paulo é decisão do 3º lugar do Paulistinha. Libertadores. Pouco provocador. Palmeirense tá. Senhoras e senhores, ainda tem muito Cartão Verde pela frente. A gente vai fazer rapidinho o nosso último intervalo. A gente volta já. Tem umas imagens das antigas aí pra gente mostrar aqui de Valdir Pérez e Rivelino. Se der, a gente coloca aqui no nosso cardápio. Pode ser? Fica à vontade. Façamos nosso intervalo, então. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos voltar no tempo e rever o Valdir Pérez. Acreditem, com 26 anos, dando uma entrevista na concentração da Seleção Brasileira no famoso Rancho Silvestre. Isso nos idos de 1977. Com a palavra, então, o nobre Carlos Eduardo Leite. Valdir Pérez, como é que está esse início de 77 para você, servindo da seleção? Não, acho que sempre uma carreira como um chamado para a seleção, uma convocação.
Acho que sempre é importante para qualquer jogador e, logicamente, no começo de um treinamento dessa fase que se inicia esse ano, acho que a gente está treinando para chegar a uma melhor forma, para tentar chegar até o fim do ano numa boa forma técnica e uma boa forma física. Como é que o treinamento de vocês, goleiros especificamente, está sendo realizado, Valdir? Bem, eu acho que nós estamos treinando primeiramente uma parte em avaliação física que foi feita pelo professor Mafia e depois com o Carlesso e o Sebastião Araújo, um treinamento mais especializado de goleiro, treinamento com exercícios para melhor apuração de uma condição técnica. E o treinamento tem sido bastante puxado e o rendimento para a gente já está começando a aparecer. Sem nenhum patrocinador atrás, com um belo luxo. Valdir, o bacana também que você citou essa seleção em 77 aqui na nossa conversa ao longo do programa também. Você lembra o momento? Qual era? Foi a convocação para a eliminatória da Copa do Mundo de 78, né? E o Brandão, foi quando o Brandão assumiu a seleção brasileira, porque o Brandão assumiu a seleção brasileira que foi na Copa América que o time mineiro, a seleção mineira que representava o Brasil... Te chamou de última Agora, hora. deixa eu te fazer uma pergunta. Estão me falando lá em cima que tem uma cena do Rivelino, nessa mesma concentração, treinando em 1977. Você viu isso? Vou pedir para... Não lembro. De repente, só vendo. Tava treinando, aí, Rivelino, ó. Porra, que pique ela. Isso é treino, Rivelino? Como que é? Era o treino que ele dava para nós, pô. Olha lá. Na época tava bom, né, circuito, né? A gente fazia no circuito, fazia o treino lá. Como que não, pô? Eu tinha que treinar, senão eu não corria, pô. Apesar que a bola corria mais, né? Agora esse pique todo está sendo filmado ou era assim sempre? Ah, mas aí você matou, né, Vitor? Já que a gente está falando de seleção, Valdir, França Neto pergunta aqui, o que você faria de diferente se o tempo voltasse naquele dia em Sarriá, Brasil e Itália em 82? Não, eu teria que falar pro Cerezo, para todo mundo fazer diferente. Fazer diferente todo o time, né? Aliás, ó, você falou um nome que eu vou aproveitar e vou pegar o gancho, porque sabe que o Cerezo está fazendo 60 anos hoje, né? O nosso encerramento do programa, inclusive, vai ser para ele. Contemporâneo seu também, né? Pô, joguei com ele, lógico, baita. Entendeu? Eu acho que a seleção bonito. Realmente teve oportunidade. Eu, na minha opinião, meio de campo com Falcão, Zico, Sócrates e Cerezo, você não ia amarrar esses caras nunca. Então o Oscar ficou sozinho, Júnior e Leandro iam embora. Luizinho, né? Luizinho, né? Luizinho. Na realidade mesmo, pelo pensamento do Tele, quem iria jogar esse jogo seria o Batista. Mas o Maradona na Argentina... Fez o favor. Ele botou o Maradona, o Batista, para pegar o ritmo de jogo para sair jogando. O Cerezo não jogaria esse jogo. E justiça seja feita ao Valdir, todo mundo fala de Sarriá. O Valdir tomou 3 gols indefensáveis daquela Copa. Tem aquele famoso lance com a União Soviética, mas no primeiro jogo que o Valdir teve que carregar por uma Copa inteira. E no jogo com a Argentina... Uma atuação épica. A atuação do Valdir, o Brasil fez 3-0, mas o que ele pegou de bola do Ramon Dias aquele dia... E quem gosta de estatística, em termos de gols, eu sou o goleiro menos vazado da seleção em termos de média de jogo e de gols tomados na seleção brasileira. Outra coisa, eu joguei 39 partidas na seleção brasileira, perdi uma que foi contra a Itália. Só uma. Ô, Valdir, rapidinho então, a Fernanda Lima pede um abraço para Cuiabá, vai aqui o nosso abraço. O Edson Pinheiro... Vladir, pergunte ao Valdir quem foi o melhor goleiro embaixo da trave, na opinião dele, Zete ou Rogério Ceni? Olha, embaixo da trave. Embaixo da trave. Os dois são bons goleiros, né? Quem foi melhor, Valdir? Pode falar o Zete. Eu vou votar no Zete. Não sabia. Eu vou falar assim, tá aí, tudo bem. Tinha outro embaixo do gol, foi para mim, era o Leão. Embaixo do gol também, impressionante. E eu que já tive a desavença, concordo. Um monstro embaixo do gol. Pô, você não falou isso um dia que ele esteve aqui? Falei. Falou? É que a edição do YouTube só mostra 2 minutos e pouco, não mostra todas essas coisas. Bom, eu vou aproveitar aqui e falar pro Júlio, que tá pedindo para mandar um abraço pro sogro dele, o Joel. Tá querendo fazer média com o sogro, mas vai aqui o nosso abraço também. Bom, hoje teve Copa dos Campeões da Europa também. O Bayern deu um chocolataço 6-1 ontem, e a gente que acreditava que o Porto, porque tinha vencido a primeira 3-1, ia conseguir fazer alguma coisa diferente. Sem Robin fez 5 gols em 36 minutos. Dissipou a nuvem de dúvida se é que ela existia. E no Camp Nou, o Barcelona, que tinha feito 3-1 no PSG, hoje fez 2-0, os dois no Neymar. A gente vai ver aí. Grande jogo um aos Neymar. 13 e outros aos... Grande jogo de Iniesta também, né? Iniesta e Neymar. Minha nossa O senhora. Iniesta fez a jogada do Giovani sem fazer força hoje. Só carregando na... E o Daniel...
E ainda serviu. Você sabe que, Vladimir, Nas que costas do Davi, você viu? todos os gols do Que Barcelona... tinha sido visto correndo atrás dele no Todos primeiro. os gols do Barcelona nessa Champions foram marcados pelo trio ali, pelo trio MSN. Messi, o Suárez e o Neymar. Todos os gols. Suárez do discreto hoje, o Messi na atuação razoável, sem muito brilho. O Neymar foi o melhor do ataque do Barcelona, não só pelos gols, mas pela movimentação, jogadas individuais, marcação e tudo Jogou mais. muito bem. O Messi mal. Messi mal. Pelo que a gente Não, conhece. não é Riva, não foi Messi. Mas ele estava dando errado no último toque, na última jogada de pensar, ele E estava o errando. Barcelona fez os gols no primeiro tempo, depois também o Luiz não Henrique precisa. tirou... Eu falei que o cara tá impiedoso. O Messi é mal, mas o cara tem uma montanha de crédito, né? Luiz Henrique... Você tá impiedoso Ah, hoje, lógico. irmão. Na seleção argentina ele não tem crédito. No Barcelona ele tem de sobra porque o futebol é cruel. Depois que o Vladimir me disse que foi o primeiro jogo, o único jogo que ele perdeu em 39 pela seleção brasileira e ficou marcado, você vê que o futebol não é exatamente o local de justiça. Não, a graça é. dele é exatamente a crueldade. No segundo tempo, o Luiz Henrique tirou o Iniesta começou a dar descanso para os jogadores, colocou o Xavi, o Barcelona tocou muito bola de lado, não procurou muito jogo. Se tivesse forçado um pouquinho mais, tinha feito mais gols. A mesma coisa o Bayern contra o Porto também. Eu não vi, eu vi o Você Barça. falou dos desfalques no ataque do Bayern, mas a defesa do Porto estava desfalcada. Estava assim os dois laterais, num jogo que você ia com a vantagem, precisa dos laterais para defender, precisa também para causar algum perigo para o adversário. Isso matou o Porto, logo no primeiro tempo. Vou citar aqui o Ricardo Américo, que escreve o seguinte: sou palmeirense, mas como um amante do bom futebol, sempre admirei o futebol do Valdir Pérez e do Rivelino. Tá falado aqui por... Ô, Valdir, eu não sei, a gente falou tanta coisa sobre futebol, tem alguma coisa que você gostaria de falar, um ponto de vista que a gente deixou? Bacana que a gente tenha lembrado do Cerezo aqui também, e já tenha adiantado que o nosso encerramento do programa é com ele. Tem um grande parceiro, tem alguma coisa, alguma crítica em relação ao futebol, alguma coisa para enaltecer que a gente não tenha deixado você falar, já que a gente fala tanto e te rouba a bola várias vezes aqui? Não, eu acho que, por exemplo, eu tive companheiros excepcionais, que fora, dentro de campo, de briga. A única coisa só que eu sinto e que vejo, eu sempre gostei, joguei e sempre vi futebol. Para mim, hoje, está difícil assistir um jogo inteiro, porque eu não estou conseguindo ver qualidade técnica da maneira que a gente estava acostumado a ver. Então, a gente assiste jogos, quer dizer, o que nos tem encantado? É o jogo do Barcelona, é o jogo do Real, é o jogo do Bayern de Munique. Onde você tem Só uma que estética. Antigamente nós tínhamos esses jogadores, né? Riva, Ademir da Guia, grande Ademir da Guia, jogadores que a gente tinha uma admiração excepcional. E hoje a gente não consegue ver esse tipo de situação. Então eu fico muito chateado em relação ao nosso futebol. Momento do futebol. O momento nosso do futebol. Não, realmente não está fácil. Ó, os nossos ganhadores de hoje, a Rosana Pacite Santos ficou com a camisa do Curitiba, moradora de Boituva, e morador de Monte Alto, Mário Reis, a partir de agora é o dono do livro aí que versa sobre o Só uma Barcelona. informação rapidinho, Vladir. Sorteio das semifinais da Liga dos Campeões com os classificados de amanhã, sexta-feira, 7 da manhã. Ou seja, a gente já sorteio, não tem Acordar cruzamento. cedo, acompanhar. Não, eu vou acordar depois e ver. Mas faltam duas vagas, né? Eu te mando, Antônio. Duas vagas, Juventus Atlético e Real. Mônaco. Isso, 1-0 para o Mônaco, primeiro jogo, agora a partida em Turim. Atlético Juventus e Real, né? Real e Atlético. 1-0 para o Juventus. Real desfalcado. 1-0 para o Juventus, primeiro, agora o jogo em Mônaco, e o Real e Atlético. o Real com um histórico muito ruim nesse ano contra o Atlético de Madrid, mas com o time tecnicamente mais Desfalcado capaz. do Bale. Valdir, muito obrigado. A gente até falou disso fora do ar, mas ele acabou não falando aqui durante o programa, da tua passagem na Portuguesa também. Bacana, a Portuguesa que segue na Copa do Brasil. A Portuguesa realmente a gente fica chateado pela situação, porque na minha época, o Riva deve saber também, jogou. Era clássico, era jogo de domingo à tarde, de encher Pacaembu, encher Morumbi. Você ganhou título contra a Portuguesa em 75, né? Foi a Portuguesa. Pegando pênalti. Sabe? Então, os jogos que a Portuguesa, os jogadores que tinha a Portuguesa, Basílio, Enéas, outros. Só os que foram levados com você, que você lembrava, Zenon. Leivinho, Ivair, louco, um monte. E a gente vê hoje a Portuguesa. Zenon, Juari, você, né? Douglas do Cruzeiro tem um time excepcional naquela época. E a gente fica triste pela Portuguesa, pela condição. Mas plantaram, hein? Mas plantaram, estão colhendo o que plantaram. Celso, rapidinho o placar. Sim, a prorrogação deveria ser mantida 56%. Não, 44%. O pessoal gostou da nossa enquete. Bom, muito obrigado pela companhia. Nosso encerramento a gente já adiantou. Uma singela homenagem ao Toninho Cerezo, um cara classudo.
de um tempo que o futebol não era pobre, como citou o Valdir Pérez agora há pouco. Queria fazer só uma coisa, a gente fala dessa parte romântica, a gente teve aqui outro dia o Gil, e a gente falou tão bem do Juventus, está sendo tão bem falado. Eu recebi um e-mail essa semana falando do que está acontecendo lá com relação ao Conselho Deliberativo sendo fechado pela diretoria executiva. Então a gente vai seguir de olho, porque o futebol em campo está bonito. Talvez fora de campo as coisas não estejam E aquele tão bem Juvenal assim. foi 2-0 pro Nacional. Juvenal 2-0 para o Nacional. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima terça, a partir das 10 da noite. Uma ótima semana a todos. Juízo, torcida brasileira.